tema de hoje é bolo. E estamos aonde? Vocês sabem que a gente pega sempre referência do mercado, né? O que vocês pedem, onde vocês querem que nós estejamos. Então estou aqui com Carol, vulgo Ana Lu, vulgo Aninha. E aí, quem são vocês? Vamos entender essa história, né? Então vamos falar aqui um pouquinho. Quando eu comecei a fazer bolo, a gente ficou na dúvida, na verdade, do que era que a empresa ia ter, se ia ser bolo, qual era o nome que a gente ia colocar. E como eu comecei a fazer por conta do nascimento da minha primeira filha, o nome dela é Ana Luísa, a gente resolveu colocar Ana Lu. E continuamos com a história do Ana na nossa segunda filha, para que ela também tivesse envolvida no nome da nossa empresa, né? Eu e meu esposo. E aí o nome da empresa ficou Ana Lu Gourmet, que gourmet era uma expressão que se usava bastante em quem trabalhava com alimento na época. E aí as pessoas começaram a me chamar de Ana Lu por conta do nome da empresa. E algumas pessoas que já me conheciam de antes da empresa, que sabem que meu verdadeiro nome é Ana Carolina. A gente sabe que aqui o pessoal gosta de Ana, né? E aí foi, algumas já me chamavam de Aninha e outras já me chamavam de Carol. E aí essa questão do Ana Lu, Carol, Aninha, já rendeu algumas coisas engraçadas por conta de uma reunião, era um evento que eles estavam discutindo quem era que eles iam indicar. E aí uma pessoa veio e disse, faz com a Ana Lu. E o outro dizia, não, faz com a Carol. Ah, não, faz com a Ana Lu, faz com a Carol. Resumindo, eles decidiram que iam fazer o orçamento com as duas pessoas e quando foram passar o contato era o mesmo. E aí na hora eles descobriram que a Carol era Ana Lu. E aí toda vez as pessoas ficam sempre na dúvida dessa história. Tu é Ana Lu, tu é Carol, tu é Aninha? Eu sou quem você quiser. Quem você quiser, isso mesmo. O seu bolo tá perfeito. Deixa eu te perguntar. Assim, além do embolado do nome, que a gente é a Aninha, que é a Ana Lu, que é a Carol, que é a Ana, essas pessoas, me diga assim, nesse tempo, quanto tempo faz que Ana Lu empresa existe? Então essa história da empresa começou no nascimento da minha primeira filha. E aí começou fazendo bolo para a empresa, porque eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei da parte de gastronomia. E a gente começou a fazer bolo porque eu gostava dessa parte artística, realmente da parte de fazer os detalhes, de trabalhar com isso. E aí as coisas foram indo, eu conheci algumas pessoas, conheci uma pessoa que foi muito importante para o meu começo, que foi a Sandra, que tinha um buffet móvel e que me contratou, gostou do meu trabalho e me contratou para fazer os bolos dos eventos dela. Isso há 11 anos atrás. Ela já tinha aquela história de fechar todo o pacote, incluindo o bolo, que às vezes era uma coisa que ela dizia que quando chegava na decoração, o bolo não estava legal, e aí ela tinha feito um trabalho bem legal, e aí a gente fechou essa parceria. Nessa parceria foi onde eu tive os meus primeiros clientes indicados por ela, e tem alguns clientes que ainda hoje são meus clientes daquela época. O bolo nunca, de noiva, não começou com o bolo que a gente vê hoje, né? O bolo de noiva vem lá do Império Romano e tem toda a história que a gente vai mostrar para vocês em outro vídeo, que é totalmente diferente do bolo que a gente vê hoje. Mas depois foi todo bolo, depois era metade bolo, mas não conseguia se fazer um bolo hoje com todo a decoração, a arte, se aquele negócio fosse todo de bolo. Ainda hoje vem gente querendo um bolo todinho, inteiro bolo, mas que você faça como se fosse um fake. Ainda tem alguns pedidos muito poucos realmente, porque eu acho que também por uma questão de clima,
A gente não consegue, né, trabalhar muito tempo com aquele bolo todo verdadeiro. Se ele for um bolo com muitos detalhes, a gente precisa fazer com muito tempo de antecedência. Ainda existe algumas pessoas que pedem, mas poucas. Então assim, quando a gente vai para o sul, a média de doces lá, de docinhos, vai de 4 a 5 por pessoa, ou 6 a 7 por pessoa. Aqui sobe de 8 a 12 por pessoa. Mas por quê? Porque não se serve o bolo, né? A gente tem um bolo fake, lá também eles têm um bolo fake, mas sai servindo para os convidados. Me explica o que é esse bolo de copa, que existe esse bolo de copa, por que não é servido e o que é que se faz depois do bolo? Na verdade, o bolo de copa é o que a gente chama do bolo de corte, que é um bolo que fica na cozinha, né, ou no buffet, algum lugar, que depois seria servido já nos pratos, já servido normalmente para cada convidado, para também não ter, eu acredito, partir o bolo, né, desfazer toda aquela coisa, já que a gente não tem esse ritual. Acontecia muitas vezes de se servir e as pessoas deixarem, porque preferiam os doces, né? Aqui eu acho que o cearense, ele é louco por doce. Ele, tipo, o brigadeiro, toda aquela mesa, eu acho que ela também foi aumentando mais por conta da preferência dos convidados e tudo. E acabou que esse bolo era servido e as pessoas não consumiam. É melhor o bolo fake e a gente pega esse bolo de... Agora sim, a gente tem um tempo que trabalha com cerimonial. E teve uma época que o bolo era o topo ou era embaixo, mas ainda fazem, né? O topo ou embaixo para o noivo pelo menos cortar. Tem que ser de baixo para cima, os dois, porque senão, ó, felicidade total. Brincando, gente, mas tem que ser de baixo para cima. E aí se colocavam as caldas assim do lado e os pratinhos. Quem quisesse lá servia do bolo. E ainda eu vejo acontecer isso, porque é uma delícia o bolo, né? Você trabalha com materiais de alta qualidade e ele ficar fake é ótimo, lindo, ter o bolo de copa, lindo, mas acho que pode ser servido também com o garçom lá passando com as calda, né? Uma ideia, vamos dar ideia aqui pro pessoal, né? Antes eu não sei se hoje ainda existe aquela mesa do café. Tem a mesa do né? café. Então tiveram algumas vezes que a gente fez esse bolo, né, de copa, e aí esse bolo ficava na mesa do café junto com as caldas. E aí, quando a pessoa ia tomar o café, podia tirar a fatia do bolo, se servir e aquele ritual do bolo com café. Né? Então, eu acho que é uma ideia ótima. Hoje em dia, acontece muito, às vezes a gente já envia até esse bolo de copa já para casa da noiva, já não vai mais nem para o buffet, né? Exatamente porque a gente é muito farto em relação à mesa dos doces, né, que acaba sendo a preferência, e aí o bolo fica para aquela reunião pós-casamento com a família, com os mais íntimos que acabam se encontrando, que vieram, né, de fora, alguma coisa assim. E eu acho que ele não perde a essência do bolo, porque o bolo ele tem muita aquela questão do reunir as pessoas, né? Eu queria te perguntar, porque a gente sempre tem, eu tenho diversos casos assim que eu tive que me virar nos 30, 40, 60, sei lá. Me conta uma história que você, assim, que uma noiva chegou aqui e fez um pedido pra ti, que você fez, vou fazer. Alguns não vou fazer, existiram realmente. Mas o mais inusitado não foi exatamente uma noiva, mas ela ainda era uma noiva, que era um aniversário de 15 anos de casado, e ela tinha um sonho de ter um bolo de 15 andares. Tá, vamos fazer um bolo de 15 andares todo fake, tá tudo ótimo, a gente vai ter muito tempo para isso, vamos trabalhar. Mas era uma quarta-feira à tarde e a festa dela era na sexta.
E aí a O gente... bolo normal é 6 dias, né? O bolo normal a gente trabalha uma semana, ali de segunda a sexta, às vezes sábado. E aí a gente tinha De 15 para um dia. um dia e meio, né, assim, Eu acho básico. bem básico. E aí o que foi que eu fiz? Eu conseguiria, tá, gente? Eu disse, eu faço. E fez. Fiz. A gente virou à noite aqui, não existiam as maquetes, que é o que a gente chama, são os isopores, né, daquele tamanho. E aí a gente tem um amigo que tem uma fábrica de isopor e ele trouxe uma caminhonete cheia de placas de isopor. E aí naquele dia mesmo, na quarta-feira, a gente já começou a fazer a base do bolo, que era o vidro. A gente comprou o tampo de uma mesa, que a gente não tinha um vidro para isso, de 1,20 m. E o primeiro bolo, ele tinha 1 metro de diâmetro. Eu. E a gente fez. E para entregar, fizemos todo separado. Fizemos 4 viagens de carro para levar no local. E eu demorei mais ou menos uns 3 horas e meia para montar o bolo no local, porque tinha que fazer todo o acabamento do bolo lá no local. Agora eu quero você me deu umas dicas assim, pra mim não, para as noivas. Um bolo, uma festa, porque assim, tudo vai na decoração, né? Tudo começa a partir da decoração. Você não pode noiva chegar aqui e dizer assim, eu quero um bolo. Como é que vai ser a sua decoração? Não sei. Né? E precisa, a partir da decoração, sair esse bolo. Aí eu quero te perguntar assim, um casamento tradicional, como é que você acha que deve ser esse bolo? Acho que o casamento tradicional, por que eu acho importante partir da decoração? Na hora que você conversa com o decorador, ele entende o seu estilo, que estilo vai ser aquela festa. Então, quando você tem um bolo clássico, eu penso num bolo que remeta realmente aos bolos mais antigos, que são os bolos que tem as rendas, que tem todo um trabalho de bico, aquela história da realeza, né? Então, eu acho que esses bolos rendados são realmente bolos que remetem ao clássico, que eram bolos bem trabalhados, que eu acredito que são os bolos que estão vindo por aí de novo. Sonho Pinterest, sonho noiva dizendo assim, eu acho que é melhor assim, eu acho que é melhor assim. E vocês, quando vocês atendem essa noiva, quando aborda, você aborda qual é o tipo da sua decoração e vocês podem desenhar um bolo exclusivo, misturando o sonho dela com... Não é isso? Essa conversa inicial é importantíssima exatamente para a gente poder entender o que ela quer. Porque se a gente pensar num evento, aquele evento, na grande maioria das vezes, é um sonho, né? Foi idealizado, foi olhado, foi pesquisado no Pinterest ou em muitos outros lugares. As ideias ainda estão assim confusas. E quando a gente começa a conversar e que a gente tem a oportunidade de desenhar um bolo exclusivo, naquela conversa a gente consegue direcionar qual é aquele estilo, usar os elementos que estão sendo usados naquela festa. Então, na hora que você vê, você olha, imediato você já consegue ver harmonia naquilo dali, né? Então, é bom para todo mundo, a noiva fica satisfeita, o cerimonial fica satisfeito, o decorador fica satisfeito, a gente fica satisfeita com o trabalho em conjunto, que eu acho que é isso. Minuet, assim, que eu não gosto também dessa palavra, eu gosto de chamar de casamento boutique, porque eu falo o seguinte, quando você é cliente de um magazine, a Riachuelo não tá pagando nada não, vou só jogar aqui o nome, tá? Você entra lá, você é mais alguém na multidão. Mas aí tem noiva que diz, meu casamento vai ser mini, não sei o quê. Mas um casamento boutique, quando você entra na boutique, a pessoa pergunta seu nome, oferece um café, oferece um espumante e não sei o quê. Quando ela chega roupa que ela acha que é igual a você, ela liga pro seu aniversário, então um cuidado em dobro. Aí tem noiva que diz, não, isso aqui é só mesmo pra passar. Então assim, o que é que bolo para esses casamentos boutique? Eu acho que esses casamentos hoje têm um foco, também eu acho que já tinha antes, pós-pandemia mais, né? Também teve muita questão de você ter um tratamento exclusivo, um cardápio exclusivo, um chefe cozinhando para você lá e fazendo
um menu em vários passos, mesa posta. Mas normalmente esse tipo de casamento são em locais menores, com decorações menores, não necessariamente decorações mais simples, não casamentos mais simples. Concordo plenamente com a questão de ser um casamento boutique. Eu acho que é mais chique do que qualquer coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Então eu acho que um bolo de 5 andares não condiz com aquele tipo de evento. Acho que um bolo até 3 andares, eu gosto muito de bolo de 2 andares, aqueles andares mais altos. Para esse tipo de evento eu gosto muito, numa boleira de prata, né? Então todo com a renda do vestido da noiva, de repente, né? Com a personalidade do casal. Né? O que é que me fala sobre topo de bolo? O topo de bolo já foi uma coisa de casal, né? Já foi uma coisa que a gente usou bastante. Eu usei, eu achava muito legal, porque na época eu trabalhava com meu esposo e ele tinha uma gráfica. Então os nossos noivos estavam com as nossas roupas, mas estavam de crachá, que era uma coisa que simbolizava a gráfica. Então as pessoas quando viam se identificavam com a gente. E assim, eu não entendi por que isso ficou para trás. Eu acho que é uma lembrança, eu acho legal. Acho que tem muita gente que faz aqueles personalizados. E aí... Personalizado, tem. É a mesma coisa do bolo. Tem uns bolos que, pelo amor de Deus, tem umas decorações que, pelo amor de Deus, toda aquela coisa, né? Mas também cai naquela questão. Você tá com um bolo lindo e chega um topo, pelo amor de Deus. E acabou que a gente ficou com menos esse problema na mão. Então teve uma época que se colocava o noivinho do lado do bolo, né? Já mais embaixo, ele já não tinha mais aquele destaque de estar no bolo, continuava lá. Tá lá, fica aí no teu cantinho, aquilo ali é uma lembrança. E eu acho que os noivos podem fazer, não necessariamente ele precisa usar na festa. Por que eles não podem fazer para guardar aquilo dali? Hoje a gente praticamente não usa, eu não vejo mais quase nada. E eu tenho uma história que faz muito tempo, que eu sou traumatizada até hoje. Os bolos eram metade... Tinha base de isopor, mas é aquele negócio, embaixo ou em cima. Embaixo ou em cima. E eu devia estar assim com 7, 8 anos de carreira. Bem novinha. Aí chegou o bolo. Aí eu peguei o bolo. Eu derrubei o bolo 5 horas da tarde, já eram 15 anos. Mas eu não derrubei assim, não. Eu derrubei e caí por cima, pá! Do bolo. Aí fazer o quê? Esse é o maior pesadelo a gente sonha praticamente, quer dizer, tem esse pesadelo praticamente toda final de semana. Com uma pessoa que perguntando, né? Ele saiu ligando, né? E não tinha... Não existia. Muita gente, não existia todo fake. Eu tinha 2 histórias de bolo. E eu consegui. Morrer não morreu porque tá aqui, né? Mas eu consegui botar lá. Não era o bolo do aniversariante, mas era um bolo. E a partir daí, eu nunca mais peguei em bolo. Assim, a Amanda leva o bolo fofo lá pra tomar cafezinho. Levo não, querida. Não levo não de jeito nenhum. Gente, eu quero agradecer demais Carol, Ana Lu e Aninha, as 3 que nos receberam hoje aqui. Quero dizer assim que sou fã do seu trabalho. Assim, que continue e melhore cada vez mais e mais e mais e mais. Que Deus ilumine assim você profundamente. Mais uma vez, muito obrigada, porque sempre a gente pega uma referência no mercado, 1, 2, e a gente pergunta às noivas. Porque não é, vou lá na esquina e vou gravar, não. A gente pergunta, e o nome cotado foi o seu, um dos 3, não, né? O Fernando Lu. E assim, parabéns mesmo. E gratidão por ter recebido a gente. Nossa, eu vou falar rapidinho aqui pra gente terminar.
mas estar aqui e ter sido citada por essas pessoas é o nosso maior reconhecimento. Eu sempre digo muito que ninguém, nenhuma mãe sonha, ou talvez hoje sonhe, em ter uma filha boleira. Dizer assim, eu tenho uma filha boleira, né? Você diz assim, tem uma filha boleira, né? Mas hoje, a minha mãe disse, eu tenho uma filha boleira e olha aqui que lindo o trabalho que ela faz. E eu sou muito grata e eu sou muito feliz e eu amo muito o que eu faço. Muito, muito, muito. Gostaria de ser 3. Ana Lu, Carol e Aninha, mas eu queria que fossem 3 pessoas para que a gente conseguisse abraçar ainda mais. Isso daí. Muito obrigada, muito obrigada. Eu é que agradeço. E você que chegou até aqui, esse bate-papo delicioso, não se inscreveu no canal, não ativou as notificações, por quê? O que acontece com você? Vamos lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e vai lá no Instagram, que tem sempre vídeo novo, tira dúvidas, tá bom? Até o próximo vídeo.